Tem risco de, após uma cirurgia de hérnia, ela retornar? Ou se tem? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a recidiva após a cirurgia de hérnia. E nós vamos falar especificamente das cirurgias da barriga, da parte anterior. Fica comigo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia. E quem manda aqui é vocês. Como o tempo de vocês é corrido e o meu também, vamos pro vídeo. É claro que qualquer cirurgia tem tanto risco de complicações quanto risco de recidiva da doença quando nós falamos de hérnia. Isso mesmo. Nós corrigimos uma hérnia, mas ainda assim existe o risco dessa hérnia voltar. E para isso existe uma série de fatores que contribuem para essa chance da hérnia voltar. E apesar do risco da hérnia voltar ser multifatorial, ou seja, nunca está envolvido apenas um aspecto, mas um conjunto de situações, os principais fatores que fazem a hérnia retornar, recidivar, é uma mal colocação da tela, uma própria fratura da tela, ou seja, uma tela deficiente que por um acaso se rompe, essa mal fixação da tela com os pontos que nós damos para que a tela se torne fixa e fique naquela região, múltiplas hérnias associadas, hérnias com várias recorrências e várias correções cirúrgicas recorrentes, isso aumenta muito o risco da hérnia voltar, e principalmente hérnias pequenas que estão fora do campo da correção, mas que não foram percebidas no momento da cirurgia. Além de uma má qualidade da estrutura muscular e aponeurótica do paciente e principalmente obesidade, assim claro como pacientes que ficam grávidas após o reparo de uma hérnia. Quando nós sabemos os múltiplos fatores que podem levar ao risco da hérnia voltar, nós vamos falar especificamente da chance que cada hérnia tem de recorrer, lógico, em relação ao tipo de hérnia, ao tipo de paciente que fez aquela cirurgia de hérnia. E claro que para isso, pessoal, nós utilizamos estudos que falam para a gente estatisticamente o risco disso ocorrer e não ocorrer. Porque na medicina é assim, é tudo estatística, a gente não pode tirar da nossa cabeça. E quando nós falamos de hérnia incisional, o que é a hérnia incisional? É uma hérnia que ocorreu no local de uma cirurgia prévia. Tu sabe que eu reparei que tu não te inscreveu? Não acredito, só apertar esse botão vai ter vídeo diário. Olha, negócio bom. O paciente fez uma cirurgia na barriga e naquele local da cirurgia apareceu uma hérnia. Não que a primeira cirurgia tenha sido para hérnia, foi por outro motivo, mas apareceu uma hérnia. Como fator de risco, vocês lembram que eu falei que um local que já foi previamente manipulado, operado, tem mais risco da hérnia voltar? Então é o que ocorre com as hérnias incisionais. A hérnia incisional, por definição, é uma hérnia que tem muito mais risco de retornar do que você operar uma hérnia umbilical, que é a primeira cirurgia que você vai realizar já para o reparo daquela hérnia. E dependendo do tipo de hérnia incisional, se for uma hérnia incisional simples, esse risco de recorrência chega até 30%, mesmo com a colocação da tela. E se forem múltiplas hérnias incisionais, esse risco aumenta muito mais, superando até 50% do risco de recidiva. E daí a grande importância das orientações do profissional após a sua cirurgia, principalmente com relação ao repouso e à utilização de cintas, para fazer uma contrapressão e evitar que aquele local onde foi realizado o reparo da hérnia seja forçado. Agora, quando você faz um comparativo com as hérnias que são corrigidas, inicialmente a primeira cirurgia, que são as hérnias ventrais, aquelas que ocorrem acima do umbigo e no umbigo, mas que nunca foram operadas antes, esse risco de recidiva nos primeiros 10 anos diminui para 12%, mesmo com a colocação da tela, mesmo utilizando a técnica cirúrgica adequada. Sendo que, dependendo do tamanho da hérnia, claro, hérnias maiores, essa taxa de recorrência, ou seja, a chance da hérnia voltar, aumenta um pouco. E claro que quando nós estamos diante dessas hérnias recidivadas, que já foram operadas várias vezes, até a própria técnica cirúrgica ela tem que mudar no padrão de reparo dessa hérnia, justamente para diminuir a possibilidade dessa hérnia voltar. É claro que tudo isso está associado a uma boa condução do paciente em relação aos cuidados que ele deve ter após a cirurgia, que é extremamente importante. Muitas vezes o paciente, por se sentir muito bem após a cirurgia, ele se sente com uma permissão para executar atividades que ele achava que não deveria, por estar se sentindo muito bem e achar que aquilo já é um indicativo de que ele pode fazer
esforço físico, fazer algumas estripulias que teoricamente não eram recomendadas naquele momento. E aí facilita a volta da hérnia. Lembrando que hérnia recidivada, ou seja, retornou a hérnia, a correção é cirúrgica. E claro, vai depender de cada caso para a técnica cirúrgica que vai ser utilizada. Perfeito, pessoal? Vocês gostaram? Se esse conteúdo foi útil para você, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal, completamente gratuito. É só apertar nesse botãozinho aí. Não esquece do Instagram, vídeo direto lá sobre assuntos e eu abro caixinha de pergunta com vocês. Um abraço, pessoal!